Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu novamente. Para quem não me conhece, sou a Nilda Lourenço, moro em Vila Nova de Gaia, em Portugal, e agora em março já vai fazer 5 anos que eu moro aqui. E hoje eu vou falar das 6 coisas que eu mais gosto em Portugal no dia de hoje. Daqui um tempo pode ser que mude a lista, né? Como mudou. Quando eu vim morar em Portugal, que eu morava em Coimbra, eu fiz um vídeo falando do que eu mais gostava, né? Agora hoje, depois de quase 5 anos, a lista já mudou, porque descobri novas coisas em Portugal que eu não sabia, que eu não conhecia naquela época. Como pode ser que mude daqui a algum tempo também, daqui 1 ano, daqui 2 anos, pode ser que apareçam outras coisas novas nesta lista. Mas hoje, as 6 coisas que eu mais gosto aqui em Portugal, eu vou falar aqui agora para vocês, em ordem decrescente. Eu vou começar pelo 6 e vou até o 1, tá? Pelo 6, muita gente pode não concordar comigo, é o clima, tá? É o clima, sim, as 4 estações bem marcadas. Essas 4 estações bem marcadas me chamaram muita atenção quando eu morava em Coimbra. Eu morava dentro de um parque, então eu estava em contato direto com a natureza e eu achava isso assim maravilhoso. No verão eu curtia muito o verão, era só descer do meu prédio, eu estava debaixo de uma árvore, e então eu sentia muito as 4 estações do ano. Inverno muito rigoroso, as árvores cinza, sem nenhum verdinho, sem nada no inverno, mas eu sabia que no dia 21 de março, quando fosse a primavera, já ia estar com bastante brotinho verde e realmente era isso que acontecia. Antes do dia 21 de março, quando já estava se aproximando, tinha aqueles brotinhos apontando. É inexplicável. Eu não sei nem como explicar para vocês a sensação que eu tinha quando eu via isso, tá? Morando dentro do Parque Linear Vale das Flores, lá em Coimbra. Eu nunca tinha percebido isso porque eu nunca tinha vivido assim tanto, nunca tinha tido tanto contato com a natureza como eu tive lá em Coimbra. E depois que eu morei lá, que eu aprendi muita coisa com essa mudança de tempo, com essas 4 estações, que eu passei a gostar, passei a admirar, a apreciar as 4 estações do ano. Então tem o inverno, né, que é muito rigoroso, que é aquele que parece que nunca vai acabar, aquele gelo, umidade, e muita gente sofre muito, né, porque não mora numa casa com estrutura, não tem estrutura adequada, às vezes não tem roupa adequada, às vezes não tem condições de se proteger contra essa umidade, contra esse frio. Tem gente que sofre muito com isso no inverno. Então aí a pessoa acaba falando: "Ah, eu não gosto do inverno, eu não gosto do frio", mas eu acredito, tá? É a minha opinião, tá? Que o que pega aí é a falta de estrutura, é não ter, não estar bem vestida, com roupas adequadas, é não ter a casa adequada para o inverno. É isso, porque se você tem tudo isso e viver as 4 estações, é a coisa mais maravilhosa. No inverno você come bem, você bebe bastante vinho, você toma chocolate quente, sopas quentes. É delicioso você viver cada estação. Aí depois do inverno, no comecinho, você já percebe o verde aparecendo naquelas árvores que estavam totalmente cinza, que parecia sem vida. É renovação, né? Tá renovando, as folhas caíram no outono e desapareceram e depois recomeça, né? No final de março, começo de abril, já tá tudo verdinho de novo. Então, assim, parece mágica. E daí você vive a primavera, né? Que é aquela temperatura maravilhosa, agradabilíssima, com tudo verdinho, com as flores que desabrocharam, tudo colorido, dependendo da cidade, dependendo do local onde você tá, tem muita flor, muito colorido. Coimbra era assim, tá? Eu via muitas hortênsias, muitas flores, era maravilhoso. E viver a primavera também. Então, para mim, é assim, como uma mágica, sabe? Tava tudo cinza, sem brilho nenhum, de repente. E você perceber a transição, é isso que é o legal. E daí, depois da primavera, né, vem o verão, aquele calor forte, né, que é para você aproveitar as praias, né? No caso, quem não tem praia vai para praia fluvial, aquele brilho do sol,
é delicioso. Quem vai para o Rio Mondego, lá em Coimbra era o Rio Mondego, aqui tem as praias de Gaia, apesar de serem geladíssimas, né? Mas é assim, tem muita... É muito gostoso esse ambiente do verão também, daquele sol quente. E aí você sabe que são só 3 meses e você quer viver aquele verão intensamente. Você sabe que logo vem o outono, né? Depois de 3 meses já vem o outono de novo. Então é aquela necessidade de viver cada estação, viver intensamente. Depois do verão vem o outono, aí vai esfriando gradativamente, as folhas vão caindo, tem chuva, tem sol, né? É uma mistura. Tem dia que tem sol, tem dia que tem muita chuva, tem dia que tem muito vento, as folhas vão caindo, vão ficando, a cidade vai ficando colorida com aquele vermelho, amarelo, uma coisa mais linda no outono. Você entrar nesses parques ou nessas ruas arborizadas e ver aquele colorido. Então é viver intensamente, mas para você curtir tudo isso, você tem que ter esse contato, né, com a natureza e tem que ter sensibilidade também e tem que ter condições para estar bem em cada estação. Se você está no verão, aquele calorzão de 36, 40 graus, que seja, tem que ter ar-condicionado. Se está chovendo muito, se você não tem carro, você sofre muito, né? Você vai trabalhar, você tem que parar esperar autocarro, na paragem do autocarro, você tem que levar o filho para a escola com chuva, com muito vento, com muito frio. Quer dizer, você não tem nem a oportunidade de apreciar a natureza, né? Porque você já traumatiza já, né? Aquele frio, Mas para quem tem condições de estar bem protegido, com estrutura para as 4 estações, é maravilhoso. Você quer ir para neve, você vai para neve. Aqui em Portugal tem a Serra da Estrela, né, que é pertinho. Se você tem condições também, você pode esquiar na França, esquiar em outros países da Europa. Então, tudo isso é maravilhoso. Pessoalmente, eu aprendi a gostar é uma das coisas que eu mais gosto de morar aqui, é o clima, tá? O oposto de que muita gente fala, né? Então, clima em 6º lugar, tá? A natureza, ela me ensinou muita coisa. A nossa vida real é assim, né? Às vezes você tá passando uma fase de turbulência, né? Mas vai passar, você sabe? Então a natureza vai te ensinando, se você tivesse a sensibilidade com a sua vida, com o dia a dia, com esse altos e baixos do dia a dia, você é um conforto, é um consolo, assim, de que tudo passa, de que tudo tem a hora certa. No inverno não adianta você querer o calor, porque não vai ter o calor, mas você sabe que vem. Tudo tem a hora certa. Então, é aquela coisa, na nossa vida, a gente quer muito alguma coisa, a coisa não acontece, e vem aquela ansiedade, aquela insegurança, aquele medo, né? Mas é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, assim, eu aprendi muito com a natureza, tá? Eu aprendi a ser mais paciente, a entender melhor a vida, como que são os problemas do dia a dia. A vida é feita de momentos, né? Momentos altos e baixos, tem dia que tá tudo bem e acontece alguma coisa. Assim a natureza, tem dia que tá aquele sol lindo, aí começa a chuva, tem dia, e tem ao contrário também, né? Tá aquele frio, aquela chuva e de repente abre o sol, aí todo mundo adora o sol, né? Então, assim, eu aprendi, né? Você começa a ter mais sensibilidade, a perceber mais como que é a vida, a natureza, e ligar uma coisa com a outra, e parece que Deus está em cada árvore, na natureza, né? Você sente Deus na natureza, é Deus agindo, é Deus te mostrando. É assim que eu me sinto, tá? Então eu acho maravilhoso o clima aqui em Portugal. O 5º lugar para mim é a gastronomia. A comida portuguesa é maravilhosa, a cozinha portuguesa é deliciosa. É muita abundância de frutos do mar, diversos tipos de frutos do mar, polvo, é caranguejo, peixes diversos, camarão. Então você percebe muito, assim, nos restaurantes você percebe muito, no cardápio tem muito polvo, muito frutos do mar. No mercado, quando você vai, aonde você vai, você vê muito polvo, muito acesso fácil. O preço não é tão caro também como é no Brasil. Então aqui você compra polvo num custo mais acessível, frutos do mar em geral. Eu gosto muito
de ver essa fartura, essa abundância de frutos do mar aqui, ingredientes fresquinhos. Aqui onde você vai, falando em ingredientes fresquinhos, aqui em Portugal, mesmo em Coimbra, como aqui em Vila Nova de Gaia, onde eu moro, onde você vai, sempre tem um pé de laranja, um pé de limão siciliano, tem horta de couve. Às vezes você está numa vila assim, movimentada e na casa, nessas casas, moradias, sempre tem um quintal com pé de laranja, com couve, que eu fico lá olhando e babando com vontade de pedir uma sacolinha de couve para trazer para minha casa e limão siciliano, porque eu adoro. Eu lembro lá em Coimbra que eu passeava por Coimbra, andava muito a pé, né? Eu ia lá para baixo a pé, e eu ficava admirando as hortas que tinha, limão siciliano. E aqui também, onde eu moro, por exemplo, daqui da minha janela do quarto, eu vejo um pé de limão siciliano na casa do vizinho, no quintal do vizinho. Então é muito assim, fartura, para onde você vai, você vê pé de limão siciliano, aqui chama limão, tá? No Brasil a gente chama siciliano, que é aquele limão amarelo, né? E o nosso aí do Brasil aqui chama lima. Então é muito assim, fartura, né, de limão, de laranja, de verduras, a couve portuguesa, ingredientes fresquinhos, frutos do mar, o azeite português maravilhoso. O azeite português está entre os melhores azeites do mundo. Maravilhoso, e tem de vários preços, tem azeite mais barato, tem azeite mais caro, claro, quanto melhor é mais caro, né? Eu uso 0,5, 0,4, que eu ainda consigo pagar a média de 5 euros, ainda consigo. É um azeite assim excelente, e o azeite está entre os melhores do mundo. Azeite, muito queijo, diversos tipos de queijos também maravilhosos. A gastronomia é riquíssima. Você viaja para Portugal, para cidades distantes, né, aquelas cidadezinhas pequenas, e você vai descobrir aquele restaurantezinho que é comida típica, e que lota, e que você só entra com reserva. Assim, delicioso, tá? Você vai descobrindo os cantinhos, os lugares, os restaurantes que você tem que ir, e você se regala de tanto comer, tá? E volta com a pança cheia para casa de tanto comer e tomar vinho, né? O vinho, então, olha, cheguei no vinho. Vinhos deliciosos e baratos. Você compra vinho aqui em Portugal por menos de 2 euros a garrafa. Eu já comprei até, logo que eu cheguei, já comprei vinho por 1,70 euros para experimentar. Esses mais baratinhos, claro, são os vinhos mais populares, né? E tem vinhos também de vários preços, de vinho bem mais caro, mais barato. Tem muito vinho em promoção, às vezes tem vinho com 50% em promoção. Você pega um vinho de 15 euros por 6 euros, às vezes, vinhos deliciosos por 3 euros, tem vinho de 2 euros, então acima de 2 euros você já toma vinho do bom aqui em Portugal. Então eu adoro também os vinhos portugueses. A gastronomia em geral, né? Adoro comer um bacalhau com nata, bacalhau ao murro, tem vários tipos de bacalhau, adoro esses pratos, grão de bico, tudo isso. Eu amo a gastronomia portuguesa. Para quem não curte muito, para quem tem que ter a comida brasileira, né? Aqui também você tem acesso, tem feijão, tem arroz, tem tudo que você faz no Brasil, você faz aqui. Você quer comer comida brasileira todo dia? Você pode fazer sua comidinha brasileira todo dia. Aqui também arroz, feijão, bife, batata frita, o que você quiser, feijoada, você encontra tudo, todos os ingredientes, tá? E produtos brasileiros também você encontra de tudo. Tem muito produto importado aqui. Os produtos brasileiros aqui, que aí são bem mais baratos, aqui já são mais caros, você encontra de tudo. Você encontra biscoito de polvilho, tapioca, pão de queijo, paçoquinha, pé de moleque, pirassununga, pinga, pirassununga, a cachaça. Você encontra de tudo, não falta nada aqui. Aqui na minha casa é raro fazer comida assim brasileira. De vez em quando a gente até faz um feijãozinho com arroz, tá? Mas nós fazemos muito assim, grão de bico, meu marido sempre faz bacalhau, e meu marido trabalha com cozinha, ele adora fazer pratos novos, descobrir novos pratos portugueses que ele não sabia fazer, que agora ele já faz também, então eu já como bem mais pratos portugueses. Quarto lugar, nem todos vão concordar comigo também, mas é assim que eu, Nilda, que eu vejo, é a minha opinião.
Se tiver alguém que não concorda, não tem problema, porque cada um tem uma experiência diferente, um ponto de vista diferente, e é respeitar a opinião de todo mundo, né? A opinião de cada um, o ponto de vista, porque o ponto de vista de cada um é de acordo com a sua cultura, com a sua educação desde criança, é de acordo com como você vê a vida, como você enxerga, né? Nem todo mundo vê uma obra de arte do mesmo jeito, né? Com os mesmos olhos, né? Um vê de um jeito e tem uma interpretação, aí vem outro, vê de outro jeito, tem outra interpretação, e assim é também a vida em tudo, né? Então, uma das coisas que eu gosto aqui e que eu enxergo muito aqui, que pouca gente vê, é oportunidades. Eu acho que Portugal é sim o país das oportunidades. Muita gente fala o contrário, né? Que os portugueses saem daqui porque querem ganhar dinheiro lá fora, porque eles estudam e depois vão embora para ganhar dinheiro lá fora. E eu acho que é justamente aí que está a oportunidade para nós imigrantes, né? Porque principalmente para quem quer mudar de carreira. Eu vou dar o exemplo do meu marido. No Brasil, eu sempre trabalhei com logística na empresa Alcatel, né? E o meu marido também era de logística. Nós abrimos nossa empresa de logística e ficamos 11 anos. Depois que eu parei de trabalhar na Alcatel, ainda tive a empresa de logística por 11 anos em São Paulo, que trabalhava com telecomunicações ainda, continuava com telecomunicações. Então, quando decidimos mudar para Portugal, viemos sem nenhum planejamento profissional. Eu não tinha nada em mente, nem meu marido. Falava, eu vou trabalhar, vou servir cafezinho numa cafeteria para ganhar um pouco de dinheiro em euro, né? E nós viemos bem preparados financeiramente, e então faríamos qualquer coisa para complementar. Não tínhamos ainda decidido nada do Brasil, só decidimos que viríamos para Portugal. E aqui, no dia a dia, a gente ia descobrindo e vendo o que fazer aqui em Portugal. Chegando, antes de viajar, né, o meu marido falou, bom, já que vamos começar do zero e eu gosto de cozinhar, eu não quero mais trabalhar com logística, eu também não queria mais, nem eu nem meu marido, trabalhar com logística, e meu marido gostava muito de cozinhar, e na minha casa ele fazia jantares, almoço, quando convidava a família, fim de semana, sempre convidava amigos, né, e fazíamos jantar, que era delicioso. Então meu marido resolveu estudar cozinha, né, aqui em Portugal, estudar gastronomia. Ele fez a inscrição, a matrícula, fez entrevista, fez todos os testes, ainda de lá de São Paulo. Na véspera do embarque, ele recebeu o e-mail informando que ele iria para Coimbra, estudar em Coimbra, e foi aí que nós decidimos morar em Coimbra para ficar perto da escola do meu marido, porque até então a intenção já era morar no Porto, Vila Nova de Gaia. E nisso, o meu marido começou a estudar gestão de cozinha. Ele estudou 1 ano e meio, depois veio o estágio. Nesse 1 ano e meio que ele estudou, ele participou de muitos eventos, seminários, ele ia para Lisboa, ele ia para eventos importantes para cozinhar, junto com a escola. Durante esses 2 anos ficamos sem trabalhar para o meu marido poder se dedicar realmente ao estudo, né? Porque ele descobriu que estudaria o dia inteiro, durante o dia inteiro, então não teria tempo de trabalhar, ou então ele trabalharia à noite, mas ia dormir que horas, né? E como nós tínhamos essa possibilidade, teve um consenso, eu e ele não trabalharia para ele poder se formar e seguir carreira na área de cozinha, que esse retorno viria depois, né? Foi o que nós decidimos. Ele estudou lá 1 ano e meio, fez um estágio. Quando foi para fazer o estágio, ele pediu para fazer estágio num restaurante que tivesse estrela no Guia Michelin, e deu tudo certo, a escola conseguiu para ele foi fazer o estágio num restaurante muito renomado, em Viseu, um restaurante com uma estrela no Guia Michelin, que fica dentro de uma quinta, num vinhedo, um lugar maravilhoso, porém era 1 hora de Coimbra, então meu marido tinha que ir e voltar, fazer essas 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, além dele gastar 400 euros, né, de combustível, né, porque ia de carro todo dia, já que não tinha comboio, e autocarro era até determinado horário, depois desse horário também já não tinha mais, meu marido não tinha horário para sair do restaurante, porque tem que ficar até o último cliente, né, e ele ainda assim foi efetivado, ficou mais uns 6 meses nesse restaurante, nessa vida, nesse vai e volta,
e decidimos mudar para o Porto, porque é aqui que tem as oportunidades, né? Não dava, já que mudamos para Portugal para ter qualidade de vida, não seria, não estava certo, não era aquilo que a gente queria. Ele dirigia uma hora de manhã, outra hora à noite, né? Acordava super cedo, ia dormir super tarde. E era muito longe para trabalhar, né? Não era isso que a gente queria. E decidimos mudar para o Porto. E no Porto, graças a esse estudo que ele teve em Coimbra, a esse estágio, a ele ser efetivado nesse restaurante renomado, ele enviou o currículo e foi chamado para trabalhar num outro restaurante com estrela no Guia Michelin, num hotel 5 estrelas aqui no Porto, um restaurante bastante renomado também. Então, meu marido teve essa oportunidade. Hoje ele trabalha como cozinheiro, né? Como subchefe, ele trabalha num restaurante que tem estrela no Guia Michelin, aqui no Porto. E esta oportunidade ele não teria no Brasil. É quase impossível, porque no Brasil é muita gente, é muita concorrência. Os restaurantes sofisticados do Brasil é tudo com indicação, é alguém importante que indicou, ou as pessoas já que se da alta gastronomia, conhece um outro que indica, né? Ou então estudar no Cordon Bleu, se você estudou no Cordon Bleu, se você estudou e trabalhou em restaurantes fora do Brasil, ou com indicação. Agora, alguém que sempre trabalhou com logística, não tinha nenhuma experiência, e depois de 2 anos está trabalhando num restaurante, cozinhando num restaurante com estrela no Guia Michelin, isso é um sonho, não é verdade? Aqui meu marido teve essa oportunidade, justamente por quê? Porque aqui falta mão de obra. Então ele fez a carreira aqui. Se um dia meu marido quiser trabalhar na França, qualquer outro país, num restaurante com estrela no Guia Michelin, ele tem todas as condições de ir, porque desde o início da carreira dele foi num restaurante com estrelas no Guia Michelin, restaurantes renomados. Então, oportunidade que ele tem aqui no Brasil, não teria, tá? Imagina lá, desistir da área de logística e estudar mesmo no Cordon Bleu. Eu acredito que seria muito difícil, só conhecendo outras pessoas, e alguém vai e indica você para trabalhar num bom restaurante, porque apareceu uma vaga num bom restaurante lá, já tá assim, olha, já tem muita gente querendo entrar, ao contrário daqui, né? Tem muita gente que fala assim, mas Portugal não tem mais casa, mas não tem nem casa mais para imigrante, já não tem mais casa, o arrendamento está super alto, realmente, o arrendamento está caro, a inflação, né, todos esses problemas que nós já sabemos, mas assim, não tem casa, mas tem muito espaço físico ainda para construir casas em Portugal, está sendo construído muito prédio. Onde você vai aqui em Portugal, você vê construção de prédios, de guindaste, são hotéis, são prédios sendo construídos, então não tem, mas está sendo construído muita casa. Hoje você vai num empreendimento para buscar um apartamento novo, você tem que esperar 3 anos na fila, tá assim, tá? Tem que esperar 3 anos, e aquele que tá quase para entregar, muitos compram para investir, né? Porque daí sai a chave e vende por um preço bem mais alto, então muitos quem pode, né, compra, faz investimento, mas assim, tá tendo muita construção de prédios, de hotéis, então tá aí as oportunidades, e tem muito espaço físico aqui, você vê muito campo verde, muito terreno vazio, assim, muito espaço ainda para crescer a cidade, para construir. Então eu vejo Portugal como o país das oportunidades. Mão de obra qualificada sai e Portugal fica com esse gap, né, com essa falta de mão de obra qualificada. E se você vem, você valida seu diploma ou você se qualifica aqui, vamos por os mais jovens, né, que estão aí querendo mudar de carreira e ainda é jovem, vem, estuda aqui, com certeza é uma grande oportunidade para você conseguir entrar na sua carreira, para você mudar de carreira, para você ter oportunidades que muitas, dependendo da profissão, muitas você não teria no Brasil. Aqui você teria, justamente porque aqui falta mão de obra qualificada. É assim que eu vejo, tá? Se você não concorda, tudo bem. Pode escrever aí para mim no comentário que não concorda, tá bom? Agora vamos falar do terceiro lugar, tá? Terceiro lugar é você estar perto de outros países da Europa, é você estar na Europa,
é você estar muito bem geograficamente localizado, né? Porque aqui você está pertinho dos outros países da Europa, você está 45 minutos de Madrid no aéreo. Se você vai de carro, se você vai fazer em 6 horas, é como São Paulo, Rio de Janeiro, a ponte aérea. Para Paris, vai para Paris, em 2 horas e meia você está em Paris. Então é muito fácil, é muito perto você viajar pela Europa. Você quer conhecer os países da Europa? É maravilhoso. Se você tem dinheiro, condições para ir, maravilhoso, porque do Brasil para você conhecer a Europa, ou você vai ter que vir e ficar um mês e fazer pingadinho, né, para conhecer vários países, e mesmo assim você não pode falar que conheceu, porque você só passou, porque conhecer é ficar ali, é curtir, é conhecer um pouco do local, né, conversar com as pessoas. Então, assim, aqui você tá perto de tudo. Você pode, por exemplo, se você tem condições, você pega um avião na sexta-noite e vai para Paris, pega lá 2 noites no hotel, passa fim de semana lá, e volta no domingo à noite. É maravilhoso, porque 2 horas e meia de viagem, né? Se você quer ir para Espanha, se você quer ir para Inglaterra, qualquer país, se você quer ir para Itália, né? Quer ir para Roma, qualquer final de semana você pode pegar o avião e ir. É tudo perto, então é muito mais fácil e muito mais barato, né? Do que quem vem do Brasil, por exemplo, né? Brasil, para você viajar para a Europa é uma fortuna, você tem que reservar dinheiro para passagem, que já é uma fortuna, reservar dinheiro para hotel, para comida, e tem que ficar um período mais longo se você quer fazer mais de um país, né? Aqui não, aqui você morando aqui, você tem essa facilidade, você pode pegar feriados longos e fazer uma viagem mais longa, ou conhecer um país e fazer todas as cidadezinhas daquele, por exemplo, você pode ir para Paris, você tem umas férias de 10 dias, você vai para Paris, você pode pegar um carro e visitar o interior da França, norte da França, sudeste da França, viajar pela França, conhecer as caves de vinho. Então você pode fazer muita coisa aqui, né? Você pode, é muito mais fácil e muito mais barato para você viajar do que se você estivesse no Brasil. Segundo lugar, os transportes, tá? Tem bastante comboio em Portugal, então isso facilita muito para você viajar aqui dentro de Portugal. Não é o país inteiro, claro, como eu falei, de Coimbra para Viseu não tem comboio, tá? Mas sempre tem autocarro. Justamente se eu quero viajar para Lisboa, eu prefiro ir de comboio do que de carro, dirigindo. Então, depende da situação, né? Se você vai sozinho, vale a pena você ir de comboio. Se você vai de carro, depende, custo-benefício, você tem que estudar aí, dependendo quantas pessoas vão, quanto que você vai gastar, né? Mas você tem as opções de comboio, de autocarro ou de carro, justamente porque as distâncias não são tão longas. Considerando o tamanho que o Brasil tem, seria maravilhoso se tivesse comboio, né? Se tivesse trem para você viajar de um estado para o outro, né? É muito pobre essa parte do transporte no Brasil. As estradas são horríveis, tem estrada muito boa no Brasil, claro, depois que teve a privatização, muitas estradas estão assim maravilhosas, mas o país é muito grande, para privatizar tudo, consertar todas as estradas do Brasil vai muito tempo, né? As estradas, por exemplo, que vão para o Nordeste, que vão do Mato Grosso, que vai subindo ali, são horríveis, tudo estrada de terra, esburacada. Eu sei porque como eu trabalhava com logística, eu mandava caminhões lotados lá para o Nordeste, caminhões, carretas, e muitos ficavam atolados na lama, nos buracos das estradas. Então o Brasil é imenso, né? Tem, dependendo da cidade, tem estradas privatizadas que estão excelentes para viajar, mas considerando o país é muito pouco para o tamanho do país e o número de gente, né? Então teria que ter mais estrutura, investir mais em transporte, e sem contar que passagem aérea no Brasil é caríssimo. Se você quer viajar, por exemplo, de São Paulo para Fortaleza, você vai ficar viajando 5 dias e 4 noites, né, para chegar em Fortaleza. O ideal seria esses trem de grande velocidade no Brasil, seria um sonho, né? Aqui as estradas são excelentes para você viajar de carro, e essa parte de comboio, né, viajar, tem muita opção de comboio, sempre tem uma rodoviária, né, ali perto do centro, né, da cidade,
E para você pegar um Uber, se você não tem carro, quer viajar de autocarro, você pega um Uber, não vai ficar tão caro, já que não é longe, já que a distância não é tão longe e então é muito mais fácil você viajar. Então essa parte de transporte, de facilidade para viajar dentro do país, é a segunda coisa que eu gosto muito aqui em Portugal. E a primeira coisa, todo mundo já sabe, né? Segurança. Segurança é top aqui em Portugal, tá? Apesar do que aconteceu com meu marido, né, que eu falei no vídeo, que meu marido foi correr na praia e deixou os documentos dentro do porta-luva, abrir o carro, pegar os documentos dele e ele tá sem título de residência, cartão do cidadão até agora, porque não consegue agendar com o CEF. É muito difícil alguém atender o telefone no CEF e quando atende só falam que não tem vaga. Não tem vaga nem para agendar para o meu marido ir lá para tirar a segunda via do título de residência. Enquanto isso, ele anda só com o documento da polícia e com o título de residência vencido, né, da outra vez, o anterior a esse, e assim que tá, até aparecer vaga, até, enfim. E então, apesar do que aconteceu, nem se compara com o que acontece no Brasil, né, em termos de segurança. Para quem me acompanha desde o início também sabe que meu marido foi sequestrado em São Paulo em 2010. Meu marido foi sequestrado em São Paulo e depois disso meu marido ficou assim com muito medo de tudo. E no Brasil, eu digo assim, parece fases, né? Fases de sequestro, né? Naquela época tinha muito sequestro. E no bairro também onde eu morava, na Zona Sul em São Paulo, sempre passava na televisão sobre assaltos, sequestro, crimes. E então assim, o medo que a gente tinha, aquele pânico. Eu ia levar meu filho para a escola, por exemplo, desde 2 anos de idade, né? Levo meu filho para a escola, uma excelente escola, no bairro que eu morava, é um bairro muito bom, é classe média alta, mas sempre acontecia alguma coisa ali. E na escola que eu levava meu filho, tinha muita segurança, sempre tinha polícia, escolta armada, para proteger, né, as mães que chegavam com os filhos. Eu parava na frente da escola, tinha que descer correndo com meu filho, eu não podia ficar dentro do carro. Aqui o contrário, aqui o que tem de gente que aguarda dentro do carro, eu vou levar, por exemplo, meu filho na escola de música aqui, tem vários carros parados, muitos dos carros tem gente dentro esperando o filho, dentro do carro. E aqui eu fico lá impensável. Em São Paulo eu morria de medo de ficar dentro do carro. Ao contrário, eu chegava no lugar, saía correndo, fechava a porta e saía correndo. Nem não dirigia de vidro aberto, era sempre com o vidro fechado, com o ar-condicionado ligado, sempre com aquela tensão, sempre com o olho no peixe, outro no gato, né? Enquanto eu olhava no retrovisor, eu ia parar no farol, já tentava parar longe do farol, longe do outro carro para poder fugir. Essas coisinhas que a gente aprende a tomar cuidado para não ser roubado, para ninguém te surpreender no vidro do seu carro. Então aqui eu ando bem despreocupada, não tenho essa preocupação. É claro que se você vai no centro do Porto, se você vai no centro de Lisboa, nas grandes capitais, isso em qualquer lugar do mundo, tem bate-carteira, aqueles trombadinhas, né, ladrão de carteira, então você tem que tomar muito cuidado, independente de onde você está. Portugal também acontece, claro, mas aqui não tem aqueles crimes que tem no Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, é claro, eu não posso generalizar, tem cidades do Brasil que não é perigosa, por exemplo, geralmente é no interior, né, do estado, né? São Paulo também tem, interior do estado de São Paulo, tem cidades que não tem perigo, Santa Catarina, até o Nordeste, o Brasil inteiro, né? Quando você vai saindo daquele centro, daquela cidade grande e vai vindo a calmaria, lugares mais tranquilos, né? Então, não vou falar que é o Brasil inteiro, claro, mas quando você mora em cidade grande, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, São Paulo, o crime é grande, o índice de crime é muito grande, né? E de assaltos, de sequestro, como eu falei, de tempos em tempos, né? Tem sequestro. E é isso. Então a segurança aqui é uma coisa que me deixa muito tranquila. O meu filho vindo da escola, por exemplo, agora ele tá com 12 anos, ele descobriu que o amiguinho dele de 12 anos
vem de autocarro, vai para a escola de autocarro e volta, e ele mora um pouco mais longe, então o autocarro que esse amigo dele pega é o mesmo que passa perto da minha casa. Essa semana, por exemplo, ele quis vir de autocarro com o amigo, desceu direitinho e eu não fiquei preocupada com nada. A única preocupação que eu tenho de deixar meu filho solto aqui, andar na rua sozinho, é com garagens, é com atravessar a rua, tá? Aqui tem as passadeiras, né, que é a faixa de pedestre e que geralmente respeitam, né, mas sempre tem um louco, né, sempre tem um doido, um bêbado, então eu fico morrendo de medo, né, de soltar meu filho ainda, quando eu fico preocupada também quando ele vai parar, atravessar também. Às vezes é uma garagem, né, que sai carro ali na calçada e ele pode estar desatento. A minha preocupação é essa, mas com bandido, com assaltos, com crimes, eu não tenho essa preocupação não, como eu tinha lá em São Paulo. É bem tranquilo, eu levo meu filho, paro na porta da escola tranquilamente, não tem essa de ter que sair correndo, de ter polícia ali armada, como tinha lá, além de ter polícia, né, sempre armada perto da escola onde eu levava meu filho, na rua onde eu morava também, o meu prédio tinha escolta armada. Eu já falei num vídeo também, né, que meu prédio lá em São Paulo tinha câmeras, tinha cerca elétrica, tinha aquela entra com o carro, tipo gaiola, né? Entra, espera aquele portão fechar para abrir o outro, tem o segurança lá dentro, e pedestre também, para entrar no portão a pé também, né? Era a mesma coisa, entra, fica na gaiola, se identifica, o porteiro abre, você entra, fica ali dentro, que chama uma gaiola, aí espera, avisa o apartamento, se o morador autorizou, ele entra, senão ele já volta dali mesmo, então é muita segurança. Aqui não tem nada disso, aqui não tem porteiro, não tem segurança na porta, não tem polícia armada, o banco, né, não tem aquela, para você entrar, por exemplo, em São Paulo eu lembro que eu ficava muito irritada no banco, eu ia entrar no banco, aquela porta giratória, sempre apitava, porque eu tava com a minha bolsa e tinha que tirar as moedas da bolsa, telemóvel, tinha que tirar tudo, pôr naquele negócio, né, para poder passar, e muitas vezes ficava enroscada lá, eu ficava muito irritada. Além das portas blindadas, de toda aquela parafernália, né, de segurança, aqui não tem nada disso. Ao contrário, aqui o caixa eletrônico fica embutido na parede, na rua, na calçada. Você vai lá, põe seu cartão, saca, levanta, né? Aqui se fala levantar dinheiro. Aí no Brasil a gente fala sacar, né? Aqui é levantar. Então você põe o cartão, levanta seu dinheiro tranquilamente, sem medo de nada, conta, vê se tá certinho, vai embora, você saca dinheiro no meio da rua. Então a segurança ainda é em primeiro lugar, é o que me deixa tranquila aqui em Portugal, então ela ganha em primeiro lugar, tá? Apesar das coisinhas que pode acontecer, que é normal em qualquer lugar do mundo onde tem seres humanos, mas a segurança aqui de Portugal, ela tá de parabéns, e que Deus nos proteja, que ela continue assim, que Portugal continue assim, né? Então é isso, gente, já tá muito longo esse vídeo, eu falo demais, eu não consigo falar pouco, me perdoem, tá? Faça seu comentário, me siga no Instagram, é o @lourenco_Nilda em Portugal. Faça seu comentário aí se você concorda comigo, se você não concorda, o que você achou. Muito obrigada, um grande beijo, até o próximo vídeo. Beijo!